Meus irmãos, nós já estamos na penúltima aula da primeira epístola do apóstolo João, né? Hoje nós vamos estar já entrando no capítulo 5, que é o último capítulo. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 12, e domingo que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos então concluindo o estudo da primeira epístola do apóstolo João. A gente observa, só fazendo aqui uma breve reprise aqui daquilo que nós já estudamos até então, que João, ele é o escritor do Novo Testamento que nos apresenta assim, uma série bastante significativa de definições sobre verdades espirituais. Só para trazer a lembrança dos irmãos, algumas coisas que João ensina em sua carta estudada até então, do capítulo 1 até o 4. O que é a vida eterna, João, ele dá uma definição concisa do que é a vida eterna, quando ele fala assim, que a vida eterna é que eles conheçam a ti. Está lá isso no Evangelho de João 17:3. No capítulo 2:5, ele responde a seguinte pergunta: como saber que amamos a Deus? E aí ele diz, olha, se nós obedecemos os mandamentos de Deus, isso prova que nós amamos a Ele. Outra pergunta que João responde é: o que prova que estamos unidos com Deus? Qual é a prova, qual é a evidência de que nós estamos unidos com Deus? E aí ele fala assim, olha, podemos ter certeza que estamos unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Ele anda, ou melhor, vive como Jesus viveu. Ele também fala, e nós estudamos isso, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, E João, ele mostra qual é essa diferença lá no capítulo 3, no versículo 10 e 23. Uma outra pergunta que João responde também, que nós estudamos aqui nas aulas anteriores, é o que acontece quando obedecemos os mandamentos de Deus. Também aprendemos como discernir se o Espírito procede de Deus ou não. Nas aulas mais recentes que nós estudamos, nós vimos também João respondendo a outros dois questionamentos, que é: quem amou primeiro, Deus ou o homem? Qual é a origem do amor, de onde parte o amor, E também, nós estudamos, mas nós vamos estudar ainda na última aula, é o que pedir quando estamos diante de Deus. Então, essas são algumas definições simples, que João traz sobre algumas verdades espirituais e que nós tivemos o privilégio de estudar e aprender. Vamos começar, então, hoje a aula no capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós vamos lendo os outros versículos na medida em que nós avançarmos no conteúdo. O versículo 1 e 2 diz assim: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Então, João, ele está trazendo novamente aqui, a memória de seus leitores, o tema sobre a filiação de Cristo. João já tinha falado 2 vezes anteriormente sobre esse tema, no capítulo 2, no versículo 22, e no capítulo 4, versículo 15. E agora, visto que ele está se aproximando ali do final da sua carta, ele quer novamente lembrar os leitores desta verdade espiritual. Vocês são filhos de Deus. E o fato de serem filhos de Deus é o que garante o relacionamento que vocês têm com Deus. Por isso que ele começa dizendo assim: todo aquele que crê que Jesus é o Messias
são filhos de Deus, né? A pessoa, né, que é descrente, a pessoa que não acredita na palavra de Deus, ao contrário disso, né, João tinha dito anteriormente que ela se faz inimiga de Deus. Ou seja, o descrente, ele não pode assegurar-se desta filiação divina, ou seja, dizer que é filho de Deus, porque ele não crê. E também João tinha dito que a fé é o que une a pessoa a Deus e o torna filho de Deus. Agora, João, ele está lembrando então os seus leitores, mais uma vez, esta verdade. Vocês são filhos de Deus. E o que distingue, né, os filhos de Deus dos outros são duas coisas: a fé e o amor. A fé que nós temos em relação a Deus. A fé aqui não é simplesmente dizer eu acredito, mas é crer e obedecer a palavra de Deus, e o amor que nós manifestamos em nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Então esse amor prova também que Deus habita em nós. Vamos ver esses 3 pontos, né, de uma forma assim mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais abrangente, né? A questão da fé, do amor e da obediência, para entendermos, né, melhor o que João está dizendo. Primeiro, a fé. Vejam que João, ele usa com muita frequência o verbo acreditar, né? Ou crer, dependendo da versão aí. Ou seja, João, o tempo todo na sua carta, ele está procurando trazer, né, a mente de seus leitores o significado de acreditar em Jesus ou de ter fé em Jesus. Então ele diz assim, todos aqueles que creem, ou seja, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que têm fé que Jesus é o Messias, é o Salvador, então eles são filhos de Deus. Quando João diz todos aqueles, vejam que João está trazendo aqui uma verdade muito grande, irmãos. Nesta pequena expressão dele aqui, todos aqueles, significa o quê? Que a religião cristã não exclui ninguém. Não há exclusão, não é apenas alguns, mas todos aqueles que crer que Jesus, ou acreditar que Jesus é o Messias, ou seja, quem coloca a sua fé com sinceridade na pessoa de Jesus. Porém, um detalhe importante que João traz também, quando ele fala sobre o tema da fé, é que nós não podemos esquecer jamais que a fé está 100% ligada à obediência aos mandamentos de Deus. Então não existe essa de dizer, eu tenho fé, mas não obedece. Olha, eu tenho fé que Deus existe, mas não tenho fé que tenho que obedecer os seus mandamentos. Então, o crente, pela fé, ele se torna filho de Deus. Porque quando ele deposita esta fé verdadeira no Filho de Deus, Deus então gera no coração do crente o quê? Um nascimento espiritual. Esse nascimento se dá pela fé. A fé do crente em Deus é evidência irrefutável de seu nascimento espiritual. Nós podemos afirmar, quem é crente em Jesus, pode afirmar que é filho de Deus, porque pela fé ele sabe que ele é nascido de Deus. A fé em Jesus está inseparavelmente ligado ao próximo tópico, ao próximo tema que João traz novamente nesse encerramento da sua carta, que é o amor. Então a fé, ela se conecta ao amor, ou seja, olha o que ele diz, quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Na versão corrigida, que é a versão clássica da Bíblia, né, diz assim que todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu prefiro a NTLH, que fica um pouco mais clara para as pessoas entenderem. Mas o que João está dizendo é o seguinte, olha, aquele que ama a Deus, o Deus que o gerou, naturalmente ele ama também todos aqueles que são nascidos de Deus.
Então, na comunidade cristã, entre os cristãos, não pode haver sentimento de ódio, de inveja, de rejeição, de discriminação. Por quê? Porque se nós fomos gerados por Deus, do mesmo modo que o nosso irmão também foi gerado por Deus, e Deus é a fonte do amor, significa que o mesmo amor que está no meu coração também está no coração do meu irmão. Então eu manifesto esse amor pelo meu irmão da mesma maneira que ele também manifesta esse amor por mim. O amor vem de onde? De Deus. Fé e amor estão conectados. Um não pode existir sem o outro. E quando a fé e o amor se manifestam na vida do crente, ele torna a vida do crente, a vida espiritual, né, mais vibrante, mais, vamos dizer assim, mais emocionante, mais atuante, porque quando o crente tem fé e ele tem amor, qual é o resultado natural da junção dessas duas virtudes? Obras, ação. Né? Então, a gente tem fé, a gente ama e a gente revela, então, a natureza de Deus através desses dois atributos, dessas duas qualidades. Na família de Deus, a fé e o amor por Ele e seus filhos estão totalmente integrados. Alguém disse, certa ocasião, o seguinte: visto que Deus nos regenera pela fé, Ele deve necessariamente ser amado por nós como um Pai. Ou seja, se a fé em Cristo gera em nós um novo nascimento, e esse novo nascimento, ele se dá por Deus, né? Quando nós temos fé nele, então nós devemos amá-lo, né? Da mesma maneira que amamos, né, um pai natural, biológico, e esse amor abrange todos os seus filhos. Então, ele nos ama porque ele é o pai, nós o amamos porque somos seus filhos e amamos os nossos irmãos porque também são filhos do mesmo pai. Que evidências temos sobre a combinação de fé e amor? João já tem uma resposta em mãos para esta pergunta. Olha o que ele diz: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Na verdade, João está repetindo uma instrução que ele já tinha dado anteriormente, lá no capítulo 2 e no capítulo 3, quando ele fala assim: nós sabemos, né, que a fé e o amor habita o coração do crente quando nós amamos e obedecemos os mandamentos de Deus. E o que é a obediência? É o terceiro atributo, a terceira qualidade, né, que é acrescida, né, junto com a fé e o amor. João declara que o amor pelos filhos de Deus deve estar junto com o amor a Deus para ser genuíno. E o amor a Deus só pode ser verdadeiro se nós amarmos os seus mandamentos. Então, a pessoa que diz que ama a Deus, mas ela não passa por uma transformação de vida, se ela continua vivendo, praticando as mesmas obras do passado, que levam as pessoas a se distanciar de Deus, vamos dizer, obras do pecado, né? Se ela continua dando ainda vazão para que o pecado domine ela, então vejam bem, ela não está declarando um amor verdadeiro a Deus. Porque o amor verdadeiro, ele vai nos levar o que? A obediência. A fé leva ao amor e o amor leva à obediência. Então olha só o que João está dizendo aqui, que esta filiação, ela se dá, primeiro, pelo amor pelos filhos de Deus. Como é que nós demonstramos que nós amamos a Deus? Quando nós demonstramos que temos o amor de Deus, quando nós amamos os seus filhos. Segundo, como é que nós demonstramos o amor que temos por Deus? Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Então, a obediência aos mandamentos é prova inconteste de que o crente verdadeiramente, ele tem fé e ele tem amor. Para que qualquer parte desta declaração seja válida,
ela tem que estar ligada às outras duas. Não dá para dizer que tem fé e obediência sem amor. Não dá para dizer que tem amor e obediência se não tem fé. As três coisas, elas se completam. Então, João está reiterando isso, né, novamente aos seus leitores e trazendo também à memória deles as palavras de Jesus, lá de João 15:10, quando Jesus fala assim: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. E João 14:15, se vocês me amam, então obedeçam os meus mandamentos. Vamos para o versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então vejam bem, amar a Deus, né, significa o quê? Obedecer aos seus mandamentos. O amor a Deus não consiste em palavras, mas em atitudes, né? Ainda que as palavras da pessoa sejam bem intencionadas, sejam palavras bonitas de se ouvir, mas se elas não forem seguidas pela obediência a Deus, de nada adianta. Ou seja, as ações que nós praticamos no dia a dia é que irão demonstrar se realmente nós amamos a Deus ou não. Aí João fala assim: os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer. De onde é que João tira esta verdade que ele está afirmando aos leitores? Lá de Mateus 11:30. Palavras de Jesus, quando ele fala assim: os deveres, né, que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Ou seja, os mandamentos que Jesus coloca sobre a sua igreja não são coisas difíceis de obedecer. Até porque esses mandamentos, eles produzem o quê? Vida, qualidade de vida. Produz o quê? Paz interior. Então os mandamentos não são difíceis de obedecer. Agora, quando a gente olha para a história do povo hebreu, nós vamos ver que os fariseus e os escribas, né, desde o decálogo lá de Moisés, eles foram adicionando, né, ao decálogo, ou seja, aos 10 mandamentos, umas centenas de regras que eles foram estabelecendo ao longo do tempo. Para a gente entender melhor, vamos imaginar o seguinte: a nossa nação tem a sua carta magna que se chama Constituição, né? E aí, de repente, um grupo de legisladores começam a interpretar a Constituição e começam a estabelecer regras, né? Vamos dizer, regras, leis, né, regulamentatórias, leis complementares, no sentido de ajudar a Constituição. Os escribas e fariseus fizeram a mesma coisa. Eles foram adicionando ao decálogo algumas regras, algumas leis que eles consideravam importantes para o povo em determinadas épocas. Só que essas leis e essas regras, elas não eram constantemente atualizadas e muitas vezes elas eram criadas muito mais com o objetivo de tentar, de alguma forma, aprisionar as pessoas, sabe, prendê-las dentro das suas tradições, do que propriamente levar as pessoas à obediência a Deus. Olha só o que diz Mateus 23:4. Eles amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam nem ao menos com o dedo a carregar esses fardos. Olha a diferença dos mandamentos de Jesus para o dos escribas e fariseus. O sujeito, eles criavam leis e depois diziam para o povo: cumpra-se. Mas eram leis que nem eles mesmos eram capazes de cumprir, de obedecê-las. Em Lucas 11:46, Jesus disse assim: ai de vocês, mestres da lei,
porque põe fardos tão pesados nas costas dos outros que eles não podem aguentar. Ou seja, o povo fica oprimido, não pode isto, não pode aquilo outro, e de repente eram coisas que estavam muito mais relacionadas à cultura, né, a fatores, vamos dizer assim, sociológicos e culturais, do que propriamente relacionados à relação entre homem e Deus, comunhão entre homem e Deus. Para a pessoa que se recusa a reconhecer Jesus como o Filho de Deus, né, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, que criam objeções, os mandamentos na verdade, uma ameaça contra a liberdade. Talvez você já tenha sido abordado em algum momento da sua vida por alguém que falou assim: rapaz, ser crente é muito complicado, é muito chato, porque não pode isso, não pode aquilo outro. Já aconteceu com alguém aqui? E fala assim: eu até queria ser crente, mas para ser crente, mas não pode isso, não pode aquilo outro. Por quê? Essas pessoas, por não crerem, então eles começam o quê? A criar formas de querer se auto-justificar, dizendo que esses mandamentos, na verdade, estão privando as pessoas de sua liberdade, que eles são obstáculos ao seu estilo de vida. E por isso, essas pessoas acabam não aceitando o Evangelho. Mas o Filho de Deus, né, ou os filhos de Deus, eles sabem que Deus ele deu leis para a sua própria proteção. Quando a Bíblia diz, um versículo bem simples: não vos embriagueis. Por que a Bíblia diz que não é bom se embriagar? É simples, gente. Se você tem um ditado que diz, né, motorista bêbado é perigo constante no volante. Se você beber, não dirija. Por quê? Porque a bebida ela vai, de alguma forma, alterar as faculdades mentais da pessoa e ela vai trazer consequências. Então, as leis que Deus estabelece em sua palavra, seus mandamentos, não é para prejudicar a pessoa. Não é para tornar a pessoa como estavam os judeus nos dias de Jesus, que andavam cabisbaixos, né, com tanto peso nas costas de não pode isso, não pode aquilo outro. Não é nesse sentido. Mas as leis de Deus, elas têm um propósito, primeiro, né, de trazer seguridade no ambiente espiritual que o crente vive. Para que o diabo, para que os demônios, eles não tenham poder sobre a sua mente e te levem à destruição. E esses mandamentos também, eles têm por objetivo trazer o quê? Qualidade de vida. Porque irmãos, o que é melhor? Você viver sob a verdade ou sob mentira? O que vocês acham? É melhor viver no mundo das ilusões, né, da fantasia, ou viver a verdade? A verdade. Mas a verdade, muitas vezes, ela parece dura. Às vezes ela parece que até dói um pouco, né, quando revelada. Mas qual que é o propósito da verdade? É te trazer para a luz, para que você viva uma vida tranquila, transparente. Então, os mandamentos, eles são importantes, tanto na vida espiritual, quanto na vida pessoal, na vida natural. Consequentemente, o cristão pode fazer o que quiser dentro dos limites dos mandamentos de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 a 14. Lembrando aquilo que eu disse lá atrás, no início, quando começamos a estudar a carta de João, que quando João ele está se referindo às Escrituras, ele está falando para um povo que tem como base as Escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido compilado da forma como nós conhecemos hoje. Por isso que às vezes eu também estou fazendo menção de versículos do Antigo Testamento para corroborar com o pensamento de João. Olha o que ele diz: os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntam: quem subirá ao céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvir e cumprir? Ou seja,
Moisés está dizendo para o povo aqui, ó, os mandamentos que eu estou trazendo é aqui entre nós. Nós precisamos estabelecer um padrão de comportamento, de conduta, de culto, que vise agradar a Deus. Então vocês não precisam se preocupar com como que a gente vai descobrir, como é que vamos ter revelação do que Deus quer. Não estão também do outro lado do mar para que alguém pergunte: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Ou seja, não está tão distante. Aonde estão os mandamentos? Moisés diz para o povo: eles estão aqui com vocês. Como assim com vocês? Ele responde: vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Ou seja, você tem que trazer esta palavra, esses mandamentos no coração. O que o salmista disse? Escondi a tua palavra onde? No coração, para não pecar contra ti. Então o crente ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele não pode ter medo de estudar a Bíblia e descobrir verdades. Ele tem que estudar a palavra de Deus, ele tem que buscar, porque a palavra está perto dele. E qual que é o propósito de conhecer a palavra? É de armazená-la no coração, para evitar que ele viva uma vida sem controle. Embora os ensinamentos de João estejam englobando aqui os mandamentos de Deus, né, os preceitos ou leis de Deus, o contexto, né, na verdade, do versículo 3 aqui que João está falando, se refere aos mandamentos de acreditar em Deus. Embora a gente tenha feito toda essa, vamos dizer assim, essa viagem, né, na Bíblia para falar dos mandamentos, mas no caso específico aqui do versículo 3, o mandamento que João está se referindo aqui é um só. Acreditar em Deus, porque quem acredita, ama e obedece. Aí ele diz assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, né? Vejam que mais uma vez João não está colocando ênfase aqui na pessoa, né, individual. João não está falando de um tipo de crente, de um tipo de pessoa, mas ele está falando de uma forma geral para todas as pessoas que tiveram a experiência do novo nascimento. Todos aqueles que nasceram de Deus pela fé, eles conquistaram o mundo. Então eles já podem proclamar a sua vitória. Ou seja, que vitória é esta? A vitória que Jesus declara lá em João 16:33. Eu venci o mundo. Mas que mundo Jesus venceu? Jesus venceu a mentira, Jesus venceu a falsidade, Jesus venceu o engano, Jesus venceu a descrença. Então ele está dizendo aqui, olha, o Filho de Deus pode vencer o mundo. Ou seja, aquilo que o mundo apresenta é ilusório. O que o mundo oferece é passageiro. O que o mundo tem para te dar não garante segurança. Mas o crente, ele já venceu. Por que que ele venceu? Porque ele tem esta fé, esta confiança de que se ele seguir o que Jesus ensinou em sua palavra, ele certamente vai derrotar todo o poder opressor do maligno, todo espírito do maligno que vier sobre ele para tentar prender, aprisionar a sua mente, a sua alma e evitá-lo de viver uma vida plena. Então, vejam bem, o crente, ele tem essa certeza, porque ele sabe que a batalha ainda não acabou, mas ela já está decidida. Jesus venceu. Amém, irmãos? Ainda não acabou. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar nessa batalha. Mas Jesus assegurou: eu venci o mundo. Aí alguns cristãos mais entusiastas já completam o versículo e diz: e vós também vencereis. Essa parte não está na Bíblia. Mas Jesus venceu o mundo e ele está deixando exemplo. Olha, tenham bom ânimo, porque vocês também podem vencer. Vocês podem, quando terminar a sua vida aqui, quando você sair desta vida e cruzar os portais da eternidade, você pode sair desta vida com a certeza e com a paz de espírito de que você fez o melhor.
que você cumpriu o teu propósito nesta vida. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então, agora João, ele associa a fé à vitória do crente. Ou seja, fé e vitória para João aqui, nesse contexto, são sinônimos, é a mesma coisa. A vitória do crente só é possível se ele tiver fé. E se ele tiver fé, ele já tem a vitória garantida. Então, quando os crentes colocam a sua fé em Jesus, nada pode separá-los do amor de Deus. Lá em Romanos 8, 37 até o 39, nós temos uma das mais belas declarações do que representa, do que significa esta comunhão verdadeira com Deus. Olha o que Paulo fala assim: em todas estas situações que Paulo apresenta nos versos anteriores, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aí olha o que Paulo diz: pois tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nasceu de novo, quem tem a fé verdadeira em Deus, olha o que ele diz aqui: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só quem nasceu de novo compreende esta verdade e vive esta verdade. 1 Coríntios 15, 57. Demos graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto o crente caminha nesta vida, né? Ele segue triunfando, ele segue conquistando, avançando, cumprindo o seu propósito de vida, se ele confiar no Senhor. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, do versículo 4 até o 32, nós temos ali o que chamamos de galeria dos heróis da fé. Quando a gente olha para a história, né, dos heróis da fé, Abraão, olha para a história de vida de Isaac, de Jacó, de Moisés, Davi, Sansão, Noé e tantos outros, né? Eu lembro de ter assistido o filme mais recente, né, sobre a história de Noé, e o diretor do filme, né, ele coloca Noé como se fosse um super-herói dotado de poderes especiais, né? O cara põe a mão no chão, a terra treme, aquela coisa toda. Moisés também, um super-herói que com seu cajado abre o mar vermelho. Então a gente vê essas coisas e a gente tem uma tendência natural a olhar para a história, né, dos heróis da fé e enxergá-los como super-homens. Então, às vezes a impressão que dá é que esses personagens, eles estão acima da realidade. Que o modelo de vida deles é humanamente impossível viver. Ter a fé de Abraão, ter o poder de Elias, ter a autoridade de Moisés, a força de Sansão, isso é coisa impossível do ponto de vista natural. Mas nós esquecemos de um detalhe: estes homens e mulheres que estão aí na galeria dos heróis da fé, eram pessoas comuns, que também tiveram que enfrentar provações e tentações, como todos nós a enfrentamos. Elias teve medo, Abraão, o homem que teve fé, também duvidou. Jacó mentiu, enganou. Davi se prostituiu, melhor, adulterou. A gente olha e vê esses personagens. Sansão foi enganado por uma linda mulher. E aí a gente olha para isso e fala assim: não, esses caras, eles são perfeitos, são os super-heróis. Na verdade, eles eram pessoas comuns, como eu e você. Eles também enfrentaram provações, tentações,
Alguns não resistiram em determinado momento, mas eles não sucumbiram. Eles não se prostraram. Eles continuaram acreditando, confiando em Deus. E por isso eles se tornaram tão excelentes. E o que tornou esses heróis excelentes? A fé em Deus. Foi a fé que os fez triunfar. O fato deles acreditarem na palavra de Deus, de confiar no Senhor mesmo depois de haver caído, de haver errado em algum momento, mas eles continuaram acreditando. O que eu quero dizer com isso para cada um de nós é que nesta caminhada de fé, nós podemos, por causa da nossa fragilidade humana, nós podemos em algum momento dar uma deslizada. Nós podemos em algum momento falhar. Às vezes a gente fica com raiva do irmão, quando não deveria, né? Às vezes a gente não acredita em algo que Deus pode fazer. Às vezes a gente desobedece. Mas o importante é a gente não aceitar esta falha como uma derrota permanente, mas continuar olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé. A Bíblia diz que é por meio dele que a nossa fé começa. Hebreus capítulo 12. Então vamos olhar para Jesus, vamos focar nele. Nós podemos, como pessoas comuns, então, reivindicar a nossa vitória sobre o mundo, como João disse aqui. Nós vencemos o mundo? Claro que nós podemos. E aqui está o motivo, vejam bem, a palavra vencer é uma palavra que deve fazer parte do cotidiano do crente. Não derrota, não fracasso, não perda, não desistência, mas vencer. Ah, mas pastor, eu perdi. Tá, você perdeu, mas você vai vencer na próxima. As 7 igrejas da Ásia, tem uma palavra-chave ali que chama a atenção, que o Senhor disse para todas as igrejas da Ásia. Qual foi? Ao que vencer. Então o segredo, da vitória do crente está na sua fé em Deus, apesar dos detalhes, e de continuar vencendo. Caiu, se arrependa, continue, vença. Jesus, ele dirige esta palavra a pessoas comuns das congregações, das 7 igrejas da Ásia. E ele deixa bem claro o seguinte, que quando eles são fiéis no final, eles serão, com certeza, sem dúvida, heróis da fé. Você quer ser um herói da fé? Então, não desista. Vá até o fim. Está difícil? Eu não sei quantos anos vocês vão viver. Os mais jovens aqui, ouçam-me. Vocês têm, pela lógica, muito mais tempo de vida para viver do que eu e alguns outros têm aqui. Mas se vocês permanecerem firmes, confiando na palavra do Senhor, vocês serão, sem sombra de dúvidas, heróis da fé. Se eu, apesar de todos os anos que já venho servindo ao Senhor, continuar firme até chegar aos meus 120 anos desejados, ou aos meus tantos anos alcançados, se eu continuar firme, eu também serei um herói na fé. Mas se fracassar, o Senhor diz assim, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 5. Quem pode vencer o mundo? João responde. Quem é que pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, esse versículo ele serve como uma ponte para conectar o contexto anterior, ou seja, aquilo que nós falamos até então, com o que João vai revelar a partir do versículo 6. Então, João começa esse versículo com uma interrogação. Quem pode vencer o mundo? Vejam bem, não é o mais bonito, não é o mais eloquente, não é o mais atuante, não é o mais aparecido, não é o mais isso ou mais aquilo. João diz, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, João declara que quem crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. Mas anote aí uma coisa importante, a fé sozinha não conquista o mundo. Uau, como assim, pastor? Não,
não pode ser uma fé sozinha. Eu tenho fé que vou vencer. Eu tenho fé que vou avançar. Não. A fé precisa ser em quem? Em Jesus. Então, a fé sozinha não resolve. Tem que ser a fé em Jesus. A fé no Filho de Deus é que permite ao crente triunfar sobre o mundo. Vejam bem, às vezes a fé em Jesus, ela é fraca. Mas quando ela se revela, ou seja, quando ela se manifesta, ainda que ela seja fraquinha, ela é como uma corda forte que não pode se quebrar, que te conecta com o Cristo, que te conecta com Deus. Então a fé pode ser fraquinha, pode ser minúscula, pequenininha. Mas se você tiver, ainda que seja um pouquinho só de fé em Jesus, você vai vencer. Porque esta corrente, ou vamos dizer assim, essa corda, esse vínculo que te conecta com Jesus, ela vai garantir que a presença dele na tua vida te faça um vencedor. Amém, meus irmãos? Está indo bem a aula? Vocês estão gostando? É maravilhosa, né? Eu estava lendo essa aula, eu preparei ela e ontem eu fiquei quase que o dia inteiro, tirando os momentos que eu tive que sair, eu fiquei me deleitando nessa palavra, né? Me renovando nela a cada instante. É muito lindo o que a palavra do Senhor nos ensina. Versículos 6 a 8. João vai trazer mais uma revelação aqui para os irmãos. Ele diz assim: Jesus Cristo é aquele que veio com a água de seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 estão de pleno acordo. O que João está trazendo aqui para os seus irmãos e para nós esta manhã? Quando ele diz assim que Jesus é aquele que veio com água do seu batismo e com o sangue da sua morte. João ele está falando aqui de um evento histórico que aqueles cristãos tinham conhecimento por ouvir falar, e alguns porque viveram, porque experimentaram este momento. Como é que Jesus veio ao mundo? Quando foi que o Verbo verdadeiramente se revelou? Foi na água. Tá? Foi quando Jesus foi batizado ali por João, né? Ou seja, com a água do seu batismo. Naquele momento, né, então, a água, ela faz alusão ao quê? Ao momento em que Jesus ele é batizado e inicia o seu ministério. João diz assim: aquele que veio com a água, através do batismo, e aquele que veio com o sangue da sua morte. Quando é que se deu o cumprimento dessa palavra que João está falando? Quando Jesus derramou o seu sangue e morreu na cruz. Então o que João está dizendo aqui é o seguinte: o Filho de Deus, ele começa o seu ministério terreno quando ele é batizado na água. Ele está fazendo uma referência ao batismo de Jesus. E o Filho de Deus, ele conclui o seu ministério terreno quando ele derrama o seu sangue na cruz e morre. E antes ele diz as palavras: está tudo consumado. O próprio Espírito é testemunha de que isto é verdade, porque o Espírito é verdade. Ou seja, o Espírito dá testemunho do nascimento de Jesus, do seu batismo, dos seus ensinos, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Lá em João capítulo 15, versículo 26, Jesus ele fala o seguinte a respeito do Espírito: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Então, quando João diz aqui que o Espírito Santo é testemunha, ele está falando do Espírito que desceu sobre os cristãos e que agora dá testemunho desta verdade por intermédio dos cristãos. Ou seja, o Espírito dá testemunho sobre o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus 1:20, onde diz assim que
enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo, Maria, sua esposa, está grávida pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo já presente. Então ele dá testemunho, porque o Espírito Santo, ele conhece. Ele veio do mesmo lugar, do mesmo trono. Lucas 1,35, o Espírito Santo virá sobre você. Lucas 2,27, guiado pelo Espírito Santo, Simeão vai até o templo, aonde ele vai o quê? Apresentar Jesus, como determinava a lei. O testemunho do Espírito sobre o batismo, Mateus 3,16. Logo que Jesus foi batizado, o céu se abriu e Jesus viu o quê? O Espírito descer. O testemunho sobre o ensino de Jesus, João 6,63. Jesus fala assim: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. E as palavras que eu estou dizendo a vocês são o quê? Espírito e vida. O testemunho do Espírito sobre o ministério terreno de Jesus. Lucas 4, versículo 1 e 18. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Versículo 18, Jesus diz: o Senhor me deu o seu Espírito e Ele me escolheu para levar as boas notícias. Então o Espírito Santo esteve presente em todo o ministério terreno de Jesus. E desde o seu nascimento, antes que ele iniciasse o seu ministério por meio do batismo, o Espírito Santo acompanha Jesus em toda a sua trajetória. Então João está dizendo aqui: o Espírito dá testemunho. O Espírito Santo continua dando testemunho a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade. O Espírito também é a verdade. Então ele se identifica com o próprio Cristo, porque ele é a verdade, a revelação dada por Deus aos homens. Tanto Jesus quanto o Espírito têm em sua essência, em sua natureza, a verdade. O Espírito testifica a causa de sua identidade com a verdade de Jesus. Aí João, ele diz assim: há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão de pleno acordo. Por que será que João, ele coloca aqui 2 eventos históricos? A água, que é o batismo de Jesus. O sangue, que é a morte de Jesus. Por que ele coloca os 2 no mesmo nível que o Espírito Santo, quando ele fala assim, que são 3 que dão testemunho a respeito de Jesus? Por que João está dizendo isso? É importante a gente observar também um pouco da história do povo hebreu para nós entendermos isso. Para os hebreus, objetos impessoais podiam dar testemunho da fé, da fidelidade de Deus para com seu povo. Lá em Gênesis 31, 48, por exemplo, Jacó e Labão, eles juntam um monte de pedras, ali colocam um empilhado de pedras umas sobre outras e dizem que aquelas pedras, elas representavam o que? O testemunho daquilo que Deus estava fazendo e que eles estavam acordando naquele momento. A passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão, eles colocam pedras lá no meio do rio, depois as águas cobrem as pedras, mas o que significam aquelas pedras? O testemunho vivo do que Deus fez. Então, para o povo hebreu, objetos impessoais tinham também um significado muito importante em relação à revelação que Deus dava ao seu povo. Então, João, ele está usando de algo que os hebreus conheciam, que era comum na cultura deles, como lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, quando Moisés diz assim: quando alguém for acusado de cometer um crime, seja qual for, é preciso ter pelo menos 2 ou mais testemunhas para confirmar uma acusação. Então João está dizendo: vocês querem testemunhas que comprovem a verdade daquilo que eu estou ensinando para vocês? Primeiro, o Espírito. E junto com o Espírito, a água e o batismo.
Ou seja, João está dizendo para eles, olha, vocês ouviram dizer, quando Jesus foi batizado, que ele viu o Espírito Santo descendo na forma de pomba e pousou sobre ele? Testemunho. Vocês lembram, quando Jesus derramou o sangue lá na cruz, que ele disse, está tudo consumado? Testemunho. Então João está colocando nesse sentido para dizer que o Espírito, assim como a água e o sangue, eles estão de pleno acordo. Ou seja, Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente a revelação de Deus à humanidade. O crente aceita a verdade de que Jesus veio pela água e o sangue. Então ele sabe que o Espírito testifica essa verdade. Quem aceita o testemunho da água e do sangue, sabe que o Espírito diz a verdade. Ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, e ele acredita que Jesus veio para limpar o seu povo do pecado e para redimir o seu povo por meio da sua morte. Pela água do batismo, né? Jesus ali não significa que Jesus, ele veio para limpar, para lavar, para tirar toda e qualquer mancha que houver entre nós, no coração do homem. E ele também veio através do seu sangue para redimi-los através da sua morte. O terceiro testemunho, versículo 9 até o versículo 12. João diz assim, nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida é por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Vejam bem, João está dizendo aqui, nós aceitamos testemunhos dos seres humanos. Ou seja, João está falando aqui de algo que era comum, né? Algumas pessoas viveram com Jesus, andaram com Jesus, ouviram falar a respeito de Jesus. E essas pessoas também testemunhavam a respeito de Jesus. Então João está dizendo assim, olha, nós ouvimos sim. Nós aceitamos o que essas pessoas que andaram com Jesus, ou que ouviram falar de Jesus de fontes fidedignas, estão dizendo. Nós aceitamos o testemunho de seres humanos. Mas João completa dizendo assim, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Ou seja, o testemunho do Espírito, da água e do sangue provam verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. E o testemunho, então, que João está se referindo é esse. Olha, muitos ouviram falar, muitos saíram pelo mundo dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro. Mas o testemunho de Deus, a prova inconteste de que Jesus é o Filho de Deus, se deu no seu batismo, se deu na sua morte e se dá por intermédio do Espírito que desceu sobre a igreja no dia de Pentecoste. Esse é o testemunho a respeito, esse é o testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. A voz que fala do céu no dia do batismo de Jesus. Este é meu Filho querido. Esse é o testemunho de Deus. Na transfiguração, os discípulos ouviram uma voz que dizia, estava lá Pedro, João e Tiago, este é o Filho querido que me dá alegria. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele ora e diz assim, Pai, glorifica o teu nome. E então veio do céu uma voz que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Gente, eu estava imaginando essa cena. Jesus está falando com o povo e de repente Jesus começa a orar. Você já imaginou? Você está orando com alguém, vamos dizer assim, num lugar, num monte, vai. Você está lá orando com alguém, Senhor, fala conosco, tal, e daqui a pouco você ouve uma voz do céu falando, o que você faria?
Jesus, aquelas pessoas que estavam ali ouviram esta voz. E Deus continua a dar testemunho do seu Filho por meio da sua palavra e do Espírito. João diz no versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Ou seja, João agora está jogando a responsabilidade toda aqui para Deus, porque ele está dizendo, olha, o Espírito testifica, a água testifica, o sangue testifica, e tem mais, o testemunho pode ser confirmado pelo próprio Deus, pessoas que ouviram Deus falando audivelmente em alguns momentos do ministério terreno de Jesus. Então ele diz aqui o seguinte, olha, aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho, faz de Deus um mentiroso. Mais uma vez, João ele está usando de um método muito comum na sua carta, de apresentar aspecto positivo e aspecto negativo da verdade que ele apresenta. Qual que é o aspecto positivo? Quando João diz assim, que aquele que tem fé, que acredita no Filho de Deus, então esse tem o Espírito, esse tem a presença de Deus. Lá em João 3,33 diz assim, quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Romanos 8,16, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Mas qual é o aspecto negativo que João apresenta? Que aquele que não crê, ele faz Deus um mentiroso. Vejam que João coloca a ênfase aqui agora em Deus. Como eu disse, ele joga toda a responsabilidade aqui agora para Deus. Olha, Deus falou, alguns ouviram. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, Deus deu testemunho ao homem acerca do seu filho. Entretanto, o homem que recusa-se a aceitar esta verdade, ele torna Deus um mentiroso. Ele está dizendo que Deus não existe. Ele está dizendo que Deus não falou, que Jesus Cristo não é a revelação do amor de Deus à humanidade. Vejam bem, as pessoas são livres para aceitar ou para rejeitar esta verdade. Mas João deixa bem claro que aquele que rejeita o testemunho de Deus, ele está ofendendo seriamente a Deus. Porque a rejeição à palavra de Deus constitui o que? Descrença, falta de fé deliberada. Então a pessoa que se recusa a acreditar, ele não simplesmente torna Deus um mentiroso, mas ele está ofendendo a honra de Deus, visto que Deus é verdadeiro. João está falando aqui o seguinte, que qualquer um que rejeita o testemunho de Deus, ele tem total responsabilidade por sua escolha. A descrença não é uma desgraça a lamentar, é um pecado a ser deplorado. O descrente reside principalmente em sua recusa intencional de não acreditar no testemunho de Deus sobre o Filho. E segundo, o descrente também, ele se recusa intencionalmente a acreditar de que o Pai e o Filho são um, demonstrando arrogância e ignorância em relação à verdade revelada de Deus. Para terminar esta aula com uma pequena frase, o homem não pode dizer que tem fé em Deus e ao mesmo tempo rejeitar o testemunho sobre Jesus. Aquele que diz que crê em Deus, crê também no Filho. E aquele que diz que crê no Filho, também crê no Pai.